as pessoas voltam a ter o brilho nos olhos e falam assim, nossa, eu tenho solução para o meu problema, né? Eu vou no médico, eu falo que eu estou cansada, e ele fala, não, mas é assim É mesmo. normal. E aí vai para casa, aí você vai, puxa, eu vou ter que conviver com isso agora, eu vou ter que conviver com essas dores, eu vou ter que conviver com essa falta de energia, né? Aí você manda o paciente, ainda tem isso, ainda tem essa compreensão que eu falo assim, dos 4 pilares da saúde, os básicos, alimentação, hidratação, sono e atividade física. Então, eu exijo muito esses 4 dos meus pacientes. Eu foco mais na alimentação, que eu acho que é o que pega mais para a gente mudar, né? A gente tentar mudar, porque é o mais difícil. Mas aí, atividade física, a pessoa não tem ânimo. Como é que você vai? Aí eu olho lá, a pessoa está com problema na tireoide, eu falo assim, gente, com isso aqui ela não tem ânimo para nada. Eu vou obrigar ela a fazer atividade física? Eu não Ela vou. vai sair correndo, você. Ela vai falar assim, olha, eu não consigo, eu vou lá, eu fico cansada, eu fico sem força. Então, você compreende, né? Você compreende o quadro. E ainda tem uma outra coisa que você me lembrou. Aí, o T4, a questão do T4. A pessoa vai lá, o médico passou o T4, e aí ela volta com sintomas lá no médico, fala assim, eu continuo com os sintomas, estou tomando aqui essa dose do T4. Aí ele fala assim, então vamos aumentar, né? Para ver se melhora. Só que o problema é que o T4 não é hormônio, como eu falei, ele é um pré-hormônio, ele tem que se transformar em T3. O problema é que essa transformação, isso é uma coisa que eu não falei ainda, ela depende de vários fatores. Por exemplo, se você tem deficiência de selênio, você tem deficiência de zinco, tem a deficiência de ferro, que é muito comum na mulher, que a mulher menstrua, a mulher tem muita deficiência de ferro. Ela não vai converter, ela não converte. Se ela estiver muito estressada também, o estresse por causa do cortisol também interfere na transformação do T4 para T3. Então, são muitos fatores. E o que acontece? Se esse T4 não vira T3, você sabe o que ele vira? Ele vira um hormônio chamado T3 reverso. T3 reverso é o hormônio que é chamado hormônio da hibernação, que é um hormônio que a gente fala que o urso tem muito, né? Que ele é um hormônio que vai te fazer engordar, porque ele vai tentar acumular energia, que é na forma de gordura, para você hibernar. Então, olha só, você está dando, o tiro está saindo pela culatra, né? Você está tentando dar mais hormônio, que é o T4, e ele vai virar um hormônio inativo, que não tem ação nenhuma, e ele vai te fazer engordar. Você está E a aumentando o pessoa vai cuidado ficar. e está engordando. Por isso que ela continua engordando também, tá? Continua Nossa, com sintomas, gente, porque não tem o guarda essa TT, informação. mais uma informação. É que a gente vai lembrando, né? Que é tanta coisa. Não, mas essa aí é ouro. Essa aí é ouro, porque essa coisa de vamos aumentar o hormônio, a pessoa está queixando e vamos aumentar, essa visão que você trouxe, assim, eu não conhecia. Você vê que realmente, gente, tem que procurar gente que esteja com uma visão assim mais vanguardista assim da medicina, com um pouco mais voltada mais para possibilidades do que apenas para medicamento. E aí, dentro da ideia do medicamento, eu queria trazer uma próxima questão que também apareceu para a gente. É possível curar a tireoide? Assim, não precisava nunca mais do hormônio, nossa, me livrei, sou uma nova pessoa, não preciso de T3, não preciso de T4, não sou mais um urso, sou uma pessoa feliz, animada, que faz academia, que alimenta direito. Tem jeito? Isso aí, olha, hoje em dia está complicado. Curar a tireoide é muito mais complicado. Por quê? Se a gente fosse pensar assim, qual seria a nossa saúde ideal? Acho que seria quando a gente era na época do Homem das Cavernas, que não tinha radiação eletromagnética, não tinha toxina, não tinha um estresse crônico, não tinha os metais tóxicos, não Não tinha tinha as poluição picadinhas. agrotóxico, não tinha picada, não tinha rato. Bom, é tanta coisa, né? Não tinha alimentação errada, né? Não tinha. A gente comia comida de verdade, comida boa.
a gente fazia atividade física, a gente dormia bem porque não tinha luz, vai deixar a gente acordado à noite, né? A gente, essa hora já estaria lá dormindo já o terceiro sono. Então, assim, é praticamente impossível você ter uma pessoa hoje em dia que não tem um problema. Tá? Até o bebê, ele já nasce contaminado. Né? Já colheram sangue do cordão umbilical, já viram que tem poluentes ali, tem até plásticos, já acharam na corrente sanguínea, você quer mais o quê? Como é que Metais pesados. como é que as nossas células vão ficar saudáveis, né, se existe essa contaminação de tudo quanto é lado? Aí você vai falar assim, então, porque a gente não tem como viver numa bolha, né? Você não tem como chegar e falar assim, não vou comer isso, está tudo contaminado, solo, água, os alimentos estão com poucos nutrientes, né? Você falar assim, eu não preciso suplementar nada, não tem como. Até paciente meu mesmo, quando chega um paciente meu lá, que às vezes ficou mais de, sei lá, um ano sem vir, aí eles vêm lá, a vitamina D baixa, eu falo assim, esse aqui não é paciente meu, não, porque meu paciente não fica com essa vitamina D assim. Mas por quê? Ela parou de tomar, né? E tem coisas que você tem que usar para sempre. Eu vivo num país que é ensolarado, eu pego sol. Se você não é o guarda-costa que está lá, salva-vidas lá da praia, e não é um pescador, você vai ter que usar vitamina D a vida inteira. Né? Então, tem coisas que você tem que usar a vida inteira. Vitamina D, magnésio, ômega, o Lugol, se for indicado, para repor, porque a gente não tem. Aqui no Brasil não tem o ômega, né? Só lá fora. Então, é isso. Eu não sei se a gente esgotou o assunto. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa para falar. Falei do flúor, né? O flúor, né? O que mais você pode fazer para melhorar a sua tireoide? Diminuir os metais tóxicos, né? Então, os metais estão aonde? Por exemplo, o que são mais tóxicos para a tireoide? O flúor, ele está na pasta de dente. Se você for no seu dentista, mesmo que ele seja convencional, não tem problema. Você só chega para ele e fala assim: a minha médica falou que eu não posso usar flúor. Não entra no mérito do porquê. do porquê. Porque senão ele vai ficar chateado com você, vai querer discutir, enfim, não vale a pena. Fala assim: a minha médica falou que não era para usar, porque eles usam para limpeza. Né? A pasta de dente, a água, você tem um bom filtro, né? Um filtro que você confie. Eu tenho duas marcas que eu indico mesmo, porque as coisas de filtro tem que ter. Mas se você já tem um filtro de barro, uma vela de carvão ativado também já serve, porque tem muitos locais, aqui em Campo Grande do Rio, grande parte da população toma água da torneira. Né? Acho que você sabe disso, né? Aqui, água da torneira. E porque a pessoa fala assim, não, a água de Campo Grande é uma água boa, ela já é bem qualificada e tal, tarará. Mas não é bem assim, né? Porque a gente tem os encanamentos, a gente tem os metais ali, tem ovos de parasita, entre outras coisas. E aí, assim, evitar os outros metais. Alumínio é um metal preponderante, apesar de ser tóxico para a tireoide, mas ele também faz mal. O problema do alumínio é mais para os receptores também dos hormônios. O mercúrio está nos peixes de rio, principalmente. Tá? Ômega também, porque o ômega vem do peixe. O ômega que não tem um certificado, você tem que ter aquele selo chamado IPOS, né? Uhum. Não são todas as marcas que tem mesmo. E tem o mercúrio, que tem das amálgamas também, dos dentes. Quando você faz uma restauração de um dente, que você teve uma cárie, e você vai colocar lá uma restauração, muitos ainda usam a amálgama, que é uma restauração que ela é prateada. Ali tem o mercúrio. Aí você fala assim, mas ela está ali, está quietinha. Toda vez que você mastiga, que faz o atrito
do dente, você vai liberando um pouquinho desse mercúrio na sua circulação, tá? E para Então, o tirar ideal é ter ele, resina. o ideal é ser, o ideal é ser uma resina cerâmica, né? É aquela branquinha. E para tirar, você também tem que tomar cuidado, porque se você vai enfiar a broca lá e vai tirar, vai espalhar mais ainda, né? Então tem que ser um dentista biológico. O dentista biológico, ele já tem toda uma preparação lá na hora de tirar para não te contaminar, Para não ficar tá? pior do que já está. O cloro também é tóxico para tireoide. O cloro, ele está onde? Na água, na piscina, né? A sauna tem o cloro, quando é a sauna úmida, né? O doutor Laíli indica fazer a sauna seca. Basicamente isso. A soja também, eu te esqueci de falar da soja. A soja também não Glúten é também? soja. O glúten também, né, da alimentação, o glúten, leite de vaca e A a Deise está soja. aqui comentando que o glúten interfere, né, para Hashimoto. Isso. Aí nos autoimunes, aí é mandatório, né? Uhum. E a soja é a soja não fermentada, né? Porque aqui no Brasil a gente não usa o natô, que é a soja fermentada, que não tem problema. Aqui a gente usa as outras que são ruins. Então, nada de soja a gente deveria estar ingerindo. Inclusive, ela é cheia de estrógenos, né? Ou a mulher fica com excesso de estrógenos, que é ruim também, e se o homem ingere leite de soja ou produto de soja, também vai ficar com excesso de hormônios femininos, os estrógenos são femininos. Então, Gera disfunção. a soja não é um bom alimento para Uhum. ninguém, nem para homem nem para mulher. Então, é isso. Tem outra coisa que eu esqueci também, a pílula. Pílula anticoncepcional interfere no funcionamento da sua tireoide. A pílula tem outros problemas ainda, porque a pílula, o que a pílula faz? Ela, ela vai bloquear os seus ovários, né? Ela vai, tipo assim, bloquear a produção dos óvulos, né? Então, ela vai te remeter a um estado hormonal igual de uma mulher na menopausa. Né? Então, tanto que quando a mulher tira a pílula, toma muito tempo, ela às vezes demora a menstruar, demora a conseguir ter filhos, porque o ovário estava bloqueado mesmo para a produção. Fica. É, a produção para e aí, até ele voltar novamente, às vezes não consegue. Muito, muito, muito interessante, gente. É hora de botar a cachola para pensar e buscar conhecimento nessa parte de saúde. Tem uma última dúvida que estava no Instagram, que é quando a pessoa faz a retirada da tireoide. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Assim, como é que doenças que ela pode ter, se repor através dos hormônios é o suficiente quando a pessoa precisa fazer uma retirada? Eu não sei se é retirada parcial, é retirada total. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? O que acontece? Quais são as indicações mais comuns da pessoa tirar a tireoide? A primeira, que não é tão comum, é do hipertiroidismo mesmo, é aquilo que eu estava falando, que ela está produzindo, muitas vezes ele vai lá, faz o iodo radioativo para quase que destruir a tireoide, ou então operar mesmo e tirar para não ter o problema. Mas o mais comum mesmo são os nódulos, né? Os nódulos de tireoide e o bócio, né? Que a gente também não falou aqui. É tanta coisa, né? Então, o bócio, o que é? É quando a tireoide cresce, ela fica grande e aí ela começa até a aparecer. Como ela é logo aqui embaixo da pele, ela aparece. Então, ela fica aqui. Tem a questão estética, é mais estética, tá? Ela está com alteração na produção também? Bem provável, na nossa visão, tá? Porque para eles lá, pode estar normal lá e para eles está normal. E aí, às vezes, essa tireoide não está só grande também, mas ela também tem nódulo. Então, ela pode estar com nódulo
não ser grande, ou está grande e está incomodando a pessoa, às vezes pode ser um bote tão grande que incomoda, interfere na deglutição, e a pessoa se sente mal. Então, aí, no caso, os médicos tradicionais indicam fazer a cirurgia. E aí, dependendo do nódulo, se são vários nódulos, às vezes tem que tirar a tireoide toda, porque ele vai falar, vou tirar um pedaço, aí vai aparecer do outro lado. Aí acaba tirando tudo, né? Eles tentam preservar a paratireoide, que são 4 glândulas pequenininhas, como se fosse um carocinho de feijão, que elas ficam coladas na tireoide. Tá? São as paratireoides. Aí eles tentam preservar essa paratireoide, tira só a tireoide, que a paratireoide mexe com o metabolismo do cálcio. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar o hormônio a vida inteira. É obrigatório, né? Não tem como. Você não vai ter como produzir o T4 em outro lugar. Né? Você tem que ter a reposição do hormônio. A pessoa fica bem, fica, tá? Repondo direitinho. E assim, não dá para ter. Nem quem tirou e nem quem tem a tireoide não tem uma dose fixa para a vida inteira também. Porque, como a gente mesmo falou aqui, a tireoide cuida do seu metabolismo, depende de um monte de fatores, é muita coisa. Né? Então, às vezes, você tem que aumentar um pouquinho, diminuir um pouco a dose. Às vezes, a pessoa fica preocupada, a minha tireoide melhorou, piorou? Eu falei assim, olha, não fica preocupado com isso. Né? Você vai ter que repor? Vamos repor. Às vezes, a gente vai modificar um pouquinho para mais, para menos, mas isso não significa que você piorou. Às vezes, sim, o processo autoimune piorou, aí eu vou falar, ó, você teve uma piora lá das taxas dos seus anticorpos, então vamos ver o que está acontecendo, e aí a gente ajusta. Inclusive, isso é uma outra coisa que acontece. Como a gente trata o processo autoimune, o que vai acontecer? O seu sistema imunológico vai agredir menos a sua tireoide, então ela vai voltar a capacidade dela de produzir mais hormônio. Então, eu já aviso o paciente que está tomando hormônio e tem um processo autoimune, ó, fica de olho, porque às vezes essa dose pode ficar alta para você, porque sua tireoide está começando a funcionar, já está produzindo, pode produzir mais hormônio do que ela estava produzindo, e aí essa dose aí a gente vai ter que mexer, né? Porque o paciente ficar atento, porque é aquilo que acontece, às vezes a pessoa demora para voltar, né? Melhor dos mundos, né? Ela poder reduzir, porque a tireoide, organicamente, né, por assim dizer, começou a funcionar um pouco melhor, né? Uma pessoa deixou também uma dúvida sobre a relação da tireoide com o fígado. Ela foi pesquisar, eu vou até pegar aqui a questão que a pessoa trouxe, porque foi em cima de uma pesquisa dela e eu não quero botar palavras na boca dela, quer ver? A pessoa fala assim: recebi o laudo da tireoidite de Hashimoto e descobri uma hepatite C. Nas minhas pesquisas em busca de entender por que isso acontece, eu assisti um vídeo que falava que a tireoide é uma consequência de fígado doente. Isso procede? Se Não, procede, assim, a gente trabalha primeiro o fígado e depois a tireoide? na verdade, assim, o que a gente tem que trabalhar na nossa saúde? Aqueles 4 básicos que eu falei: alimentação, hidratação, atividade física e sono, né? Trabalhando isso em paralelo com o que a gente vai fazer aqui, né? O que eu vou falar agora. Então, não é que o fígado tem uma relação direta com a tireoide e nem a hepatite C. Mas a gente tem que trabalhar o seguinte: o fígado, ele é um órgão importantíssimo porque ele faz a metabolização de tudo que você coloca para dentro do seu corpo. Até o creme que você vai passar é muito pouco, mas ele também vai chegar no fígado. O que você ingere de alimento, medicamento. Então, o nosso fígado também fica sobrecarregado, então a gente costuma fazer limpezas do fígado, vamos dizer assim, detox do fígado, em vários tipos de forma, com suplemento, com o enema de café, que eu já falei aqui, né, que dá para fazer. A gente tem que fazer um detox também, além do fígado, de metais, né, que os metais são tóxicos. É tudo. Você fala assim,
É mais para algum lugar, você vê, eu falei de mercúrio, falei de alumínio, falei de flúor, são as coisas básicas que a gente tem que fazer. Então, limpeza, detox do fígado, detox de metais e detox de parasitas, né, que é uma coisa que também não se dá muita importância, às vezes usa só um remédio de farmácia e não vai mais a fundo. Então, são esses 3 básicos. Mas Ótimo, ótimo. um vírus, tá? Tem um vírus que tem um tropismo maior pela tireoide, que é o vírus da mononucleose. Ele é chamado de Epstein-Barr. A mononucleose é uma virose que é chamada doença do beijo, né? Algumas pessoas conhecem como doença do beijo. Não é muito comum, mas existe esse tropismo pela tireoide, afetar a tireoide. Tá? Olha, então tem um comentário interessante aqui do Luiz Araújo falando que na medicina chinesa a energia do fígado rege a tireoide. Pode ser É, por isso que ela fez essa associação. pode ser. Sim. A gente tem tantas correlações energéticas, né, no nosso corpo, que com certeza, pela medicina chinesa, a gente tem esse ciclo de energia. Muito legal. Ó, gente, estamos aqui a 1h40 com a Viviane. Muita informação foi distribuída aqui, muito conteúdo legal, mas principalmente, gente, e eu acho que esse é o maior benefício quando a gente faz as lives voltadas de saúde, e a gente já está na segunda com a Viviane, que é de acender nossas anteninhas. Sabe como é que é? É a gente parar de ficar naquela posição assim de ó vida, ó azar, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, e escutar a perspectiva de uma profissional que está vivenciando na prática a experiência clínica dela. Você quer mais, né, Oswaldo? Eu também ficaria aqui mais um tempão, a gente aprende tanto, né? Mas, assim, é a oportunidade de escutar de uma profissional que clinicamente está vendo casos e casos e casos e está tratando de um jeito diferente da corrente. A gente precisa olhar para isso com carinho e com esse inconformismo que um dia movimentou a doutora Viviane, que veio da medicina tradicional e um dia decidiu enveredar para um outro caminho, pensando assim, gente, não pode ser só isso, não pode ser só tratar doença. A gente precisa tratar a saúde das pessoas, não a doença delas. Então, inclusive, tem uma pessoa aqui que deixou, Cristina, onde está o contato da doutora? Eu não estou visualizando aqui. Cristina, o Léo vai colocar mais uma vez o contato da Viviane para você e para vocês aí que se interessem, que querem aprofundar nesse tema. Mas o que eu mais gostaria que ficasse aqui para vocês hoje é essa percepção de que a gente não pode se acomodar. Eu tenho uma outra pessoa próxima a mim que fala assim: eu não gosto quando o médico fala para mim que não tem jeito. Ela já é uma senhora, sabe? E ela fala assim: eu não conformo com esse negócio. Ah, não, é assim mesmo, não tem jeito. Ah, não, é porque a idade chegou. Ah, não, é porque vai ser assim para o resto da vida. Ela falou assim: nada na vida da gente pode ser para o resto da vida. Então a gente precisa, mais do que nunca, ter essa visão, esse olhar mais holístico sobre a gente e não se Sim, conformar com diagnósticos muito deterministas, né, Viviane? sim, exatamente. Você não tem que se conformar porque o médico disse que você está com uma doença, né? Que não tem tratamento, que pela medicina tradicional é tomar aquele remédio. Então você tem que buscar, não adianta, busque conhecimento. Usar Lugol no pé, na sola do pé. Você tem algum comentário sobre isso que possa ilustrar e ajudar o João nas pesquisas dele? No pé eu nunca vi, não. O que a gente usa é assim, pacientes com nódulos, a gente sabe que os nódulos, não só da tireoide, cisto de ovário, mama, né? Lembra que eu falei que o iodo é importante, por isso que a mulher tem mais hipotireoidismo, porque ela precisa da mama, Sim. dos ovários. Então, são os locais onde aparecem os cistos, os nódulos. Então, a pessoa às vezes tem cisto, ovário, cisto na mama, nódulo na tireoide, é tudo deficiência de iodo. Aí, alguns pacientes que não podem tomar o iodo, né? Que às vezes não dá para tomar ainda e tal, o que eu faço? Eu peço para passar o iodo, mas aí a gente manipula numa concentração um pouquinho menor, às vezes na forma de creme, aí ele passa. Por isso que a gente tem a vantagem da tireoide ser aqui embaixo da pele, né? Aí você passa aqui, pode passar na mama também. Aí a pessoa Uhum. fica preocupada, né? Vai ficar manchado.
Aí a gente fala assim, olha, se você estiver precisando de iodo, ele vai absorver. Então, não vai ficar a mancha do iodo, tá? Então, seu corpo já vai te dizer se você está precisando, né? Então, foi bom ele falar isso que lembrou. Agora, na sola do pé, eu não sei. Eu sei que ele é usado também para micose, né? Só que aí o problema é que você vai botar na unha, a unha vai ficar eternamente manchada, né? Até sumir. Vai ficar Entendi. com aquela mancha de iodo ali. É diferente da pele, né? Porque na unha ela vai impregnar.